Graça e paz, Evangelista Renato, tudo bem? De volta com o nosso estudo de Paracletologia, nosso estudo acerca do Espírito Santo. Estamos na parte dos dons espirituais, a Igreja dos Coríntios, na primeira carta, a partir do capítulo 12. Falamos sobre os dons de revelação, palavra de ciência, palavra de sabedoria, discernimento de espírito. Falamos sobre os dons de poder, dom de fé, dom de curar e dom de operar maravilhas. E agora vamos falar sobre os dons de inspiração, que são os dons de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Antes de nós começarmos essa parte do nosso estudo, eu quero ler com os irmãos a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, que fala especificamente sobre esses três dons, na primeira parte do capítulo, a partir do versículo 1, onde Paulo escreve o seguinte: segui o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais, contudo, especialmente o dom de profecia. Porquanto, quem se expressa em uma língua estranha, não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o compreende, pois o Espírito fala mistérios. Entretanto, quem profetiza, o faz claramente para edificação, encorajamento e consolação de todas as pessoas. Então, esse é o dom de profetizar, é o objetivo do dom de profetizar, que é edificar, encorajar e consolar a igreja. Esse é o objetivo da profecia, o objetivo maior. Então, a primeira coisa que nós temos que entender sobre a profecia que a profecia, a verdadeira profecia, lógico, ela é vinda de Deus. Por quê? Porque só Deus tem o poder, primeiro, de prever o futuro, porque Deus é onisciente, só Ele tem esse poder. E segundo, porque só Deus tem o poder de mudar o futuro, porque Ele é onipotente. Então, Deus tem o poder de interferir e de agir dentro do tempo cósmico. Então, da mesma maneira que Ele tem o poder de prever o que vai acontecer lá na frente, com a sua onisciência, Ele tem todo o poder também de mudar os acontecimentos de acordo com a vontade dele, evidentemente, e de acordo também com a oração do santo, com a oração do justo. Por isso é importante a oração, né? Um dos significados da palavra oração, por exemplo, significa mudar o curso das coisas, fazer com que Deus mude o curso. Esse é um dos significados da palavra oração. Nós vemos, por exemplo, a história de Ezequias, lá no capítulo 38 de Isaías, né? Que ele estava para morrer, já tinha sido decretada a sua morte, e ele orou, e Deus mudou o curso da situação de Ezequias, concedendo a ele mais 15 anos de vida, 15 anos de vida, por causa da sua oração. Está lá em Isaías, capítulo 38, nós vamos ver aqui, só para a gente poder dar uma, já que eu falei, né, vamos dar uma olhadinha aqui, a partir do versículo 1, 38 a partir do versículo 1. Então, só Deus tem o poder de prever o futuro, e só Deus tem o poder de mudar o futuro. Por isso, toda profecia verdadeira, ela vem de Deus. Amém? Mas eu tenho que acreditar em toda profecia que eu ouço. Eu tenho que acreditar, já que a profecia, a verdadeira profecia, ela vem de Deus. Nós estávamos lendo aqui em 1 Coríntios capítulo 14, a partir do versículo 1, até o versículo 4, até o versículo 3, e nós vimos aqui no versículo 2
no versículo 3, que a profecia, ela edifica, encoraja e também consola. Mas nós temos que acreditar em todas as profecias? Não. Porque o mesmo capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios, que fala que a profecia, ela edifica, encoraja e consola, também fala que a profecia, ela tem que ser julgada. A profecia tem que ser julgada. Então, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, a Bíblia, vamos ler lá? O que está escrito lá? Já estamos aqui mesmo, vamos ler lá, já estamos no livro. O que a Bíblia fala sobre a profecia? Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem com zelo tudo o que foi dito. No caso de ser concedida uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Então a primeira coisa que você tem que entender da profecia é que a profecia, ela tem que ser julgada. Não há pecado nenhum, não há pecado nenhum em você questionar a profecia. Não há erro nenhum nisso. Paulo mesmo diz aqui. Vamos ler de novo? Tratando-se de profetas, fale-se em 2 ou 3, e os outros julguem com zelo. Claro que tem que ser julgada com cuidado, mas ela tem que ser julgada para saber se aquela profecia é uma profecia verdadeira ou se aquela profecia é uma profecia mentirosa, uma profecia que não provém de Deus, né? Entre aspas, uma profecia entre aspas que não provém de Deus. Muito bem. Então a Bíblia não manda você dar crédito a todas as profecias, as cegas, né? Mas você ouvir a profecia, analisar o que foi dito e julgar aquilo que foi dito. Uma coisa que é interessante é que Deus nunca repreendeu a quem pediu provas a Deus de alguma coisa. Nunca. Pelo contrário, os que pediram provas a Deus de alguma coisa receberam as suas respostas. Moisés, Josué, Gideão, Tomé, né? Eles pediram, eles questionaram, eles pediram provas e receberam provas de Deus, no caso Tomé de Jesus Cristo, e não foram condenados ou foram deixados de lado porque pediram provas ou porque colocaram à prova aquilo que estava sendo dito. Então, toda vez que alguém profetizar para você ou profetizar para a igreja, você tem o direito de analisar aquilo que foi profetizado e julgar de que maneira. Primeiro, de acordo com a luz que a Bíblia nos traz, a luz da Bíblia. Em primeiro lugar, a luz da Bíblia. Saber se aquela profecia ela está de acordo com o que a Bíblia diz ou não, em primeiro lugar. Em segundo lugar, analisando dentro do seu coração se aquela profecia condiz com aquilo que a sua mente estava pensando ou aquilo que a sua mente estava buscando, a resposta que a sua mente, seu coração estava buscando. Por isso que está escrito lá na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 16, que o Espírito testifica com o nosso Espírito. Porque nós somos filhos de Deus. Tá? Segundo lugar. Em terceiro lugar, nós julgamos as profecias conversando com outros cristãos fiéis, outros crentes fiéis, acerca daquela profecia. Então, por isso que Paulo, quando ele escreve, ele diz, olha, tratando-se dos profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem com zelo aquilo que foi dito. Então, a profecia tem que ser julgada assim. Tá bom? Então, nem toda profecia você tem que receber as cegas e guardar ela no seu coração, como se aquilo ali fosse uma palavra realmente vinda de Deus. Toda profecia tem que ser julgada. Então, é isso aí. No Antigo Testamento, quando se falava de profecia, o que o próprio Deus falava sobre a profecia? Vamos ler lá? Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20 ao versículo 22.
tá? Está escrito assim. Está escrito assim. Quando Deus fala a Moisés: todavia o profeta que ousar dizer em meu nome alguma palavra que eu não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Isso é Deus falando a Moisés, tá? Talvez venhas a questionar em teu coração: olha só, como vamos saber se tal palavra não é uma palavra do Senhor? Deus falando com Moisés ainda, e Deus respondendo, Deus falando e respondendo. Se o profeta fala em nome de Jeová, ou em nome do Senhor, ou em nome de Yahvé, dependendo da sua tradução, mas a palavra não se cumpre, não se torna realidade, trata-se então de uma palavra falsa que o Senhor jamais pronunciou. Tal profeta falou com arrogância: não temas. Deuteronômio 18, do versículo 20 ao versículo 22. Então, o quarto quesito do julgamento da profecia é se ela se cumpriu ou se ela não se cumpriu. Esse é o quarto quesito, que é o último, né? Que é aquele quesito que você vai deixar por último. Primeiro você analisa a luz da palavra de Deus, que é o mais importante, a mais importante análise. Segundo, você vai analisar sobre o que o teu coração testificou a respeito daquela profecia, sobre aquilo que você está buscando, sobre a resposta que você está buscando de Deus. Terceiro, você vai analisar junto com outros irmãos acerca da profecia que foi entregue, que foi falada. E quarto, que é o mais, também talvez um dos mais importantes, mas é o último estágio, porque realmente a profecia, se acontecer ou não acontecer, é o sinal de que a profecia é verdadeira ou falsa, é sobre o cumprimento ou não da profecia. A palavra profeta, ela vem do grego profetes, e significa falar antes. Por que significa isso? Provavelmente, eu anotei aqui, devido à denominação antiga pelo qual se chamavam os profetas de videntes. Então, o profeta, antigamente, não existia uma palavra específica para determinar a palavra profeta, ou para proferir a palavra profeta no nosso idioma português. Então, o profeta na antiguidade, ele chamavam ele de vidente, ou em hebraico, roer. Isso nós vimos lá em Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 9, onde está escrito a história, onde mostra a história de Saul, que Saul procurando as suas jumentas perdidas, procurando aquelas jumentas que se perderam, ele recebeu o conselho de alguém para procurar o vidente, que era Samuel. Então, a palavra profetes, que significa falar antes, ela se origina etimologicamente da palavra roer, do hebraico, que significa vidente, ou aquilo que viu antes. Muito bem. Uma coisa que nós temos que entender é que, biblicamente, os profetas são a voz de Deus para os homens. Então, assim como os sacerdotes eram no passado e são ainda no futuro, já que nós somos sacerdócio santo, a intermediação entre o homem e Deus, no sentido da oração, no sentido da evangelização, no sentido do ensinamento. Nós, sacerdotes, né, sacerdócio santo, somos a intermediação entre os homens e Deus. Nesse sentido, os profetas, eles são a voz de Deus para os homens. Mas uma coisa que a gente tem que entender primeiro, que a profecia, ela não é exatamente ou somente a previsão do futuro, né? A palavra profeta, no hebraico, logo depois da época de Samuel, se encontrou uma palavra, um termo para se chamar o profeta, é a palavra nabi, que significa porta-voz. E esse termo aparece 316 vezes na Bíblia, no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica.
ou no Tanar, na Tanar, que é a Bíblia hebraica. A palavra Nabi aparece lá 316 vezes. Então, o profeta nem sempre é propriamente aquele que traz uma mensagem acerca do futuro, mas o profeta também é aquele que traz uma mensagem de Deus acerca do presente, para edificar, para exortar e para consolar a igreja. Então, nem toda palavra que o profeta traz vai vislumbrar o futuro. O profeta não. O profeta também vai trazer uma palavra acerca do que está acontecendo no presente, mas não para destruir, não para derrubar quem já está caído, quem já está machucado ou dolorido. Mas a profecia em si, ela, como está descrita aqui em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3, ela tem como objetivo edificar, exortar e consolar. Tá? Então, vamos correr aqui com o estudo, vou ver se a gente consegue, dentro dos 30 minutos, fazer esse vídeo. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, a segunda coisa que nós temos que fazer, que tem em mente, é que nós precisamos distinguir a profecia momentânea do ministério de profeta. Por quê? Porque todo crente, todo cristão cheio do Espírito Santo, em comunhão com Deus, ele pode profetizar. Ele pode profetizar. Mas nem todo cristão carrega consigo o ministério de profeta. O ministério de profeta é o ministério que está mencionado lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. É o ministério específico de profeta. É a pessoa que carrega consigo esse ministério, o ministério de profeta. Ele é um ministro profeta. Nem todas as pessoas têm consigo esse ministério. Ou seja, Deus nem sempre Deus usa essa pessoa para profetizar. É isso que eu estou querendo dizer. É isso que a Bíblia nos diz. E existem pessoas que têm um ministério específico de profetizar, e Deus usa ele praticamente em todos os momentos que ele quer trazer uma mensagem extraordinária para a igreja, como profeta na igreja, porque ele carrega consigo o ministério de profeta. Mas todo crente cheio do Espírito Santo, com certeza, pode profetizar. Pode profetizar. Então eu preciso distinguir a profecia, tá? Mencionada como manifestação momentânea do Espírito, do ministério de profeta, que está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, que é um dom de ministério. Uma outra coisa que é importante também, o dom de ministério, a profecia, é concedida apenas a alguns crentes. O ministério de profeta é concedido apenas a alguns crentes, os quais servem na igreja como ministros profetas, como já falei. E como a manifestação do Espírito, a profecia como a manifestação do Espírito, a profecia está disponível potencialmente a todos os cristãos cheios do Espírito Santo, como descrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 16, nós vamos ler lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 16. Está escrito lá o seguinte, vamos ler lá? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 16. Quando Paulo fala o seguinte, muito diferente disto, quando Pedro fala o seguinte ao povo após a descida do Espírito Santo. Vamos ler a partir do versículo 16. Muito diferente disto, o que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, o Senhor, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Então, quem pode profetizar na igreja? Todos podem profetizar. E todos têm que buscar o dom da profecia, que é a mais excelente
E, inclusive, Paulo fala que quem tem um dom da profecia tem um dom superior a quem tem um dom de línguas. Porque a profecia edifica a todos. A profecia é Deus falando com todos de uma maneira que todos entendam, para edificar, para consolar e para exortar. Então, todos podem profetizar? Todos podem profetizar. Mas todos têm um ministério, carregam consigo um ministério de profeta? Não. Nem todos carregam esse ministério, que é o ministério constante de profeta, da profecia. Nem todos carregam esse ministério consigo. Existem pessoas que têm consigo um ministério específico de profeta. E existem pessoas que profetizam esporadicamente, de acordo com a vontade do Espírito Santo e com a necessidade momentânea da igreja. Muito bem, parece que nós vamos ficar só no dom de profecia porque é um assunto muito extenso. Segundo o pastor Antônio Gilberto, mestre, o pastor Antônio Gilberto, eu vou abrir aspas aqui, ele escreve o seguinte, para embasar o que eu estou falando aqui: o ministério profético não é para todos. Por isso que Paulo pergunta, são todos profetas? Não, não são todos profetas. Abre aspas. Uma palavras do pastor Antônio Gilberto. 1 Coríntios 12, 29. E Efésios capítulo 4, versículo 11. Paulo diz que Deus deu uns para profetas, o dom espiritual de profecias, ao contrário, é para todos. Todos podereis profetizar. Deus escolheu uns para profetas. Capítulo 4, versículo 11 da primeira carta aos Efésios. Ministério de profeta. Mas o dom de profecia é para todos. Todos podem profetizar, esporadicamente. Mas o ministério de profeta são para alguns somente. Segunda coisa que o pastor Antônio Gilberto escreve aqui. Estou dando crédito aqui ao pastor Antônio Gilberto porque são palavras deles. Ele escreve o seguinte: o dom de profecia é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo, concedida a uma pessoa da congregação, do povo, para transmitir a mensagem de Deus. O ministério profético, resultante do respectivo dom ministerial, é, por sua vez, exercido através de um ministro dado por Deus à igreja. Então, há um ministro que tem o ministério específico de profeta e tem um dom da profecia que pode ser buscado por todos. Todos podem profetizar, todos podem receber o dom e profetizar. Mas existe um ministério específico de profeta. Há uma diferença, então, aí entre a profecia esporádica, aquele que recebe, naquele momento, o dom de profetizar esporadicamente, e aquele que recebe o ministério de profeta, como descrito lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. Outra coisa aqui que o nosso pastor escreve aqui, e eu estou dando crédito a ele, porque é um texto dele: a profecia no ministério profético, como aqui abordada, não é pregação comum, é uma mensagem divina, revelada no momento, ao passo que a pregação habitual é estudada e preparada. Ele colocou como referência aqui 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Eu achei interessante, eu estava pesquisando aqui para poder trazer esse estudo a vocês, achei interessante esse texto aqui do pastor Antônio Gilberto, e eu incluí aqui no meu estudo, e eu estou dando crédito ao pastor, porque esse texto aqui foi ele que escreveu, não foi eu que escrevi. 5,17. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Ele fala aqui sobre o dom de ensinar. Está escrito o seguinte: os presbíteros que administram bem a igreja são dignos de dobrados honorários, principalmente os que se dedicam ao ministério da pregação e do ensino. Se dedicam como? Eles estudam primeiro, eles se preparam primeiro para ensinar. Diferente do profeta. O profeta não. O profeta recebe uma mensagem direto do alto, direto de Deus, para entregar para a igreja, para a edificação, para a exortação e para a consolação da igreja. Essa é a diferença do ministério profético, do ministério da pregação e do ensino. Muito, muito, muito feliz aí a colocação do nosso pastor. Então são essas
palavras aqui do pastor Antônio Gilberto, fechando aspas, que eu peguei aqui para colocar no nosso estudo. O que significa edificar? Edificar significa estruturar, tornar eficaz. Então, qual é a função do profeta? A função do profeta é edificar, em primeiro lugar, a igreja. Para quê? Para que a igreja se torne estruturada e se torne eficaz. Essa é a função da profecia. A função da profecia é edificar a igreja, tornar a igreja estruturada e eficaz, tornar a igreja eficiente. Esse é o papel, a primeira função da profecia. A segunda função da profecia é exortar, que significa o quê? Significa chamar para perto de si. Deus chamando a sua igreja para perto de si, encorajando a igreja, glória a Deus. E também corrigindo alguns erros que, porventura, estejam acontecendo. Esse é o significado da palavra exortar, chamar para perto, chamar para aconselhar, chamar para encorajar, chamar para corrigir alguns erros, se porventura estejam acontecendo tais erros. E qual o terceiro objetivo da profecia? Confortar. Então significa alegrar e animar as pessoas. Tirar a tristeza, tirar do coração das pessoas talvez o desânimo, encorajar essas pessoas, fazer com que essas pessoas se sintam felizes e animadas, alegres em pertencer ao reino de Deus e fazer a obra de Deus. É o terceiro objetivo da profecia. E uma última coisa aqui que nós estamos... Tem muita coisa aqui, mas eu vou pular. Nós vamos encerrar aqui, que eu escrevi aqui o seguinte: o dom da profecia manifesta segundo a vontade... Falamos sobre isso. Segundo a vontade de Deus, e não a do homem. Não há no Novo Testamento um só texto mostrando que a igreja de então buscava. Eu vou lá buscar uma revelação, eu vou buscar uma orientação dos profetas. No Novo Testamento não há um texto sobre isso, porque a mensagem profética ocorria na igreja primitiva somente quando Deus tomava o profeta para isso. E assim deve ser nas igrejas dos dias atuais, né? Que ninguém saia de casa indo para o culto na intenção de querer ouvir uma profecia, de querer ouvir uma revelação vinda direto de Deus para si, que ninguém sai de casa com esse objetivo. Por quê? Porque se Deus tiver que usar o profeta para falar, ele vai usar. E se Deus não quiser usar o profeta, ele não vai usar. Você vai ouvir uma palavra pregada, uma palavra ensinada, do pregador, do mestre da tua igreja, e aquilo daí vai te edificar, porque Deus sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. É o último ponto que eu queria colocar aqui sobre o ministério e o dom de profetizar. Estou encerrando esse vídeo. Não deu para falar sobre variedade de línguas, nem interpretação de línguas, mas espero que esse vídeo tenha te edificado, tenha tirado algumas dúvidas suas. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre dom de variedade de línguas e também dom de interpretação de línguas. E se houver tempo, vamos entrar nos dons de serviços, lá em Romanos, que está em Romanos a partir no capítulo 12, a partir do versículo 6, e nos dons ministeriais, que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. Vamos falar acerca disso, se der tempo. Mas o objetivo principal do próximo vídeo é falar sobre dons de variedade de línguas e interpretação de línguas, tá bom? Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado por ter me assistido, ouvido esse vídeo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus permitir, em nome de Jesus.